Olá, obrigado você que está acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN, você que nos acompanha pelos nossos perfis do Facebook, também no Facebook tem a página do Cubo Notícias. Curte, vai lá seguir também, né, a nossa página, lá dá acesso também aos conteúdos do nosso site do Cubo Notícias. Tem o canal do YouTube também com as edições do Jornal ACN e as novidades que nós publicamos em vídeo. E o que mais? O Instagram também do Cubo Notícias. Para você que nos acompanha sempre, o nosso grande abraço, nosso carinhoso abraço e sempre o eterno agradecimento por estar nos acompanhando, nos assistindo nas edições do Jornal ACN. Hoje é sexta-feira, início de final de semana, dia 5 de fevereiro de 2021. Sempre agradecendo você que nos assiste. E você já sabe, né? Sempre trazemos as principais notícias, as novidades, os fatos realmente importantes para você, do Brasil e principalmente de Porangaba e região. Para você, excelente início de final de semana. Hoje nós temos, né, algumas notícias aqui importantes de Porangaba e região. Para você que é de todo o Brasil, nós temos uma informação da possível volta do auxílio emergencial. A gente sabe que muita gente precisa disso e está ansiosa, as pessoas estão ansiosas em decorrência disso. Temos também aqui em caráter também informativo e de utilidade pública, informações para você que vira e mexe precisa dos trabalhos do Poupa Tempo em todo o estado de São Paulo. E claro, nós temos muitas informações, temos informações aqui, infelizmente, de uma tragédia que aconteceu lá em Botucatu. Nós já estávamos sabendo sobre esse ocorrido, mas não tínhamos as informações oficiais, né, porque dependíamos aí, né, da divulgação dos meios, das fontes oficiais, né, vira e mexe, né, ainda tem gente que ainda fala que o Cubo Notícias precisa verificar as fontes oficiais, não verifica. Verifica sim, muitas vezes até, né, acaba sendo prejudicado porque o fato aconteceu dia 27 e nós aguardamos as informações que foram divulgadas pela polícia apenas ontem à noite, né? Um trágico acidente que aconteceu na cidade de Bofete. Hoje, destacando aqui com as informações oficiais dos fatos. Temos também aqui o espaço do internauta com uma polêmica levantada por internautas, por pessoas que nos assistem, né, por espectadores do nosso Cubo Notícias, e a gente sabe que o Cubo Notícias abre espaço aí para informar, e levantar polêmica também, claro, levantar polêmica também, porque as polêmicas precisam ser esclarecidas, e tem uma polêmica bem forte lá na cidade de Torre de Pedra. Vamos tentar esclarecer essa polêmica, ou não. Mas vamos trazer as informações aqui dessa polêmica. O que está gerando polêmica lá em Torre de Pedra, né? Temos também muitas informações aqui de Porangaba. Tem notícia boa para nós, porangabenses. Chegada de um equipamento novo para a saúde de Porangaba. Pedidos de mais recursos também para o nosso município. Gente flagrada com a boca na botija fazendo porcalhonice. E temos também o boletim do coronavírus, hoje infelizmente também com números preocupantes. Na quarta-feira nós divulgamos o boletim lá no nosso site, né, com números que demonstravam aí uma desaceleração no número de casos, tendo 3 casos da última atualização até quarta-feira, 3 casos novos. Aí, né, nós pensamos assim, pode ser que sinalize uma desaceleração, porque de dezembro para cá é sempre 10, 12, 13, 15 casos. Já teve dias aí já teve um dia que chegou a ter 17 casos numa pancada só, né? E na quarta-feira 3 casos novos. Aí pensamos, desaceleração? Tomara. Mas enfim, hoje saíram novos números em comparação com a última atualização. Números bem preocupantes.
Gente, assim caminha a humanidade, assim caminha a nossa cidade, a nossa região, o nosso país, e nós todos preocupados e rezando para que a situação melhore o mais rápido possível, porque essa pandemia está afetando a vida dos brasileiros em aspecto da saúde, claro, em primeiro lugar da saúde, da integridade e consecutivamente da economia, né? Porque a bomba sempre estoura na mão do trabalhador. Pois bem, vamos começar o nosso Jornal ACN, começando para você que nos assiste de todo o Brasil, com uma notícia nacional e importante. O auxílio emergencial pode voltar. Ainda não é uma garantia, que fique claro isso. Não é uma garantia. Mas não vai voltar para todo mundo que recebeu ano passado não, tá? Não é para todo mundo não. Auxílio emergencial. Guedes diz que o auxílio pode voltar para metade dos beneficiários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre reformas econômicas após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado ontem à noite. Guedes respondeu à afirmação de urgência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado, a respeito do auxílio emergencial durante a pandemia, e falou também sobre o alinhamento do Congresso com o governo, né? O presidente do Senado é aliado do governo, presidente da Câmara é aliado do governo. O que 3 bilhões não fazem, né? Apareceu dinheiro para se ter o Congresso todinho alinhado com o governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago. Pode voltar a ser pago. Mas, dessa vez, para metade dos beneficiários que receberam o pagamento em 2020. Guedes deu a declaração ao fazer um pronunciamento no Ministério de Economia ao lado do recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. O ministro também disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de cláusulas necessárias. O auxílio emergencial foi pago no ano passado a trabalhadores informais em razão da pandemia do novo coronavírus, em parcelas, 5 parcelas de R$ 600 e depois mais 3 de 300. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontraram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar de reformas, também de um novo auxílio emergencial. Ao se dirigir à imprensa, ao lado do ministro, Rodrigo Pacheco afirmou: a pandemia continua. E agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é a preocupação do Congresso Nacional, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder ajudar cada vez mais os vulneráveis. Paulo Guedes, na sequência, declarou: o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, jamais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade retorna para o programa social ou para programas sociais já existentes, disse Guedes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez, concluiu Paulo Guedes, ministro da Economia. Gente, a gente entende, né, que está faltando muito dinheiro, está faltando dinheiro no Brasil, né, para dar auxílio emergencial para os 64 milhões que receberam no ano passado. Está faltando. É claro que existem aí pessoas que receberam e que não deveriam receber. Militares, filhos de militares, né? Que mais? Que mais temos aí? Empresários, a esposa do Luciano Hang, dono da Havan, recebeu. A mãe dele, saudosa, né, porque faleceu em decorrência do coronavírus anteontem, infelizmente a mãe do Luciano Hang faleceu.
a cloroquina não deu certo. Ele que é tão defensor da cloroquina, não deu certo para a mãe dele, que infelizmente veio a óbito por problemas do coronavírus. Ou seja, esse negócio de cloroquina, né? Tem tanta gente iludida com esse negócio de cloroquina que vai parar na UTI e que infelizmente acaba morrendo. Mas enfim, nossos pêsames a todos os brasileiros que perderam familiares, conhecidos. 228 mil brasileiros, hein? Que absurdo. Nossas condolências a todas as 228 mil famílias brasileiras. A todas. Mas eu, voltando ao assunto aqui, entendo que está faltando dinheiro, né? Pro governo federal dar o auxílio emergencial aos pobres. Entendo. Entendo uma pinóia. Peguei vocês, enganei vocês. Tô sendo irônico. Entendo o cacete. É roubalheira. Roubalheira. Você sabe por quê? Qual é a carne mais barata hoje em dia? A carne de frango, né? Que também já, se for comparada a 2 anos atrás, o frango hoje está o preço da carne bovina há 2 anos. Você sabe por que falta um peitinho de frango? Ou uma linguicinha de frango no prato do varredor de rua, do coletor de lixo, do vendedor autônomo, aquele que está lá no semáforo o dia inteiro de sol a sol, vendendo água, vendendo balas, doces. Você sabe por que falta uma carninha de frango no prato dessa família brasileira, dessas pessoas do nosso país? Sabe por que falta essa carnezinha aí? Uma carninha de frango, um bifinho simples. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes falta o arroz e feijão no prato de muitos brasileiros? Você não sabe? Assiste aí que você vai descobrir por que está faltando o básico do básico para muitas famílias brasileiras. Assiste aí. O ano de 2020, justamente um ano de muita dificuldade para o povo brasileiro. Um ano de muito sofrimento, um ano de mortes, um ano de dificuldade na economia e, infelizmente, o governo gastando o equivalente a mais de 80 mil cervejas. Mais de 80 mil cervejas. Isso mesmo. Eu estou fazendo questão de mostrar aqui para você saber que eu não estou falando de outra coisa não. É cerveja mesmo, tá? E tem algumas situações, inclusive absurdas, né? Porque não se contentavam em ser cerveja não. Tem processo licitatório que ainda discriminava que tinha que ser cerveja Heineken. É, isso mesmo, né? Tem situações que era Skol Beats, né? Outra cerveja Stella. Quer dizer, um verdadeiro absurdo que estão fazendo com o dinheiro público. Tá vendo isso aqui? Uma picanha. Sabe quantos quilos? Você sabe quantos quilos do processo de compra tivemos no ano passado? Dentro das Forças Armadas. 714 mil quilos de picanha. Veja se isso não é um absurdo. Além disso, gastaram, né, também fizeram um processo de compra para 1.300.000 quilos de carvão. Veja bem, estão fazendo uma farra com o seu dinheiro. Isso é um absurdo. Vamos fazer uma reflexão aqui. O presidente Bolsonaro cortou o auxílio emergencial, dizendo que não poderia continuar porque vai quebrar o país. E gasta milhões com uma farra dessa. E, aliás, vários produtos superfaturados, que eu vou mostrar em outro vídeo. Né? Nós vamos denunciar isso, fazendo aí uma peça para representar junto ao Ministério Público Federal, porque não é justo que o seu dinheiro seja gasto de uma forma tão revoltante como essa, principalmente no ano de pandemia, no ano de dificuldade que o povo brasileiro tem passado. Entendeu? Entendeu por que falta o arroz e feijão no prato de milhões e milhões de brasileiros? Você entende? Agora, a carne, então, nem se fala, né? Muitos não têm a condição de comprar um filé de frango,
uma linguicinha de frango, uma carne moída. Eu estou falando das mais baratas. Muitos não têm essa condição. Muitos não têm essa condição. Sabe por quê? Por causa disso que nós mostramos agora. Roubar e roubar e roubar. Isso é só a ponta do iceberg. Como você já sabe, o governo federal... a desculpa não colou. Alguns babacas acham que colou, mas não colou. Alguns babacas tentam defender, mas não conseguem. É porque é alimentação para as Forças Armadas. Ah, Forças Armadas Nutella, hein? Meu pai foi militar, na época que ele era do exército, os militares comiam na selva aquela larva do coco, comia frango cru, era carne bovina de segunda, quando era no quartel era carne bovina de segunda, inclusive era ele que transportava para os quartéis, ele era encarregado do transporte no exército, meu pai. Hoje é creme de leite? É Nutelinha? Boiola. Tá bom, então vamos colocar, ah não, eles merecem comer leite condensado. Tudo bem, eu acho que todo trabalhador, todos os trabalhadores merecem uma sobremesa bacana feita de leite condensado. Acho que todos merecem. Mas pera lá, a R$ 182 a lata? Eu vario o cardápio, eu como lula, eu como orca. Até agora não apareceu destes babacas que defendem essa canalice, não apareceu um que conseguisse defender o valor. Não, eles falam, não, porque foi para as Forças Armadas, mas não explicam o valor de R$ 182. Não, numa lata de leite condensado. Não explicam o valor de R$ 89 num bombom. Comprado de uma empresa onde você vai checar o endereço da empresa, a empresa não existe. Eles não explicam isso. Os babacas não explicam isso. Então é por isso que falta o básico do básico. Ah, e quando é para justificar, esses babacas, eles fazem a babaquice completa. Eles justificam a corrupção de governos anteriores para justificar a corrupção de agora. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então, que fique explicado aqui, o governo tem muito dinheiro para dar auxílio emergencial para todos os trabalhadores que realmente precisam. O que acontece é que tem muita corrupção. Tinha gente que falava, você pode me xingar de tudo, só não pode me chamar de corrupto. Agora dá para chamar de corrupto, né? Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Agora dá. Bom, gente, mudando de assunto e agora com uma informação para você de todo o nosso estado de São Paulo, você aqui da nossa região, né? Você que necessita do serviço do Poupa Tempo em todo o estado de São Paulo, o Poupa Tempo está retomando o atendimento presencial em cidades que estão na fase laranja. Vamos citar o exemplo aqui de Porangaba. Porangaba está na fase vermelha porque pertence à DRS 6 de Bauru. Está na fase vermelha. Mas nós de Porangaba sempre procuramos os serviços do Poupa Tempo na cidade de Tatuí, que está na fase laranja. O que eu faço, Wellington? Vai estar aberto? Vai. Na fase laranja, Tatuí está na fase laranja, pertence à DRS de Sorocaba. Lá em Tatuí está acontecendo, portanto, já o atendimento presencial, claro que de maneira agendada. As unidades do Poupa Tempo de cidades da região de Itapetininga, região de Sorocaba, as que estão na fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização, voltam a realizar o agendamento dos atendimentos presenciais para alguns serviços a partir de amanhã, a partir de sábado, dia 6, portanto, a partir de amanhã. Segundo o órgão, é necessário agendar o atendimento. Você tem que ir lá no site do Poupa Tempo e agendar o atendimento presencial no site do Poupa Tempo.
Ou também você pode baixar, até mais fácil, hoje todo mundo tem o celular, você baixa o aplicativo do Poupa Tempo, né? E lá você consegue também fazer o agendamento. Além disso, por conta da Covid-19, a capacidade dos locais foi reduzida, né? As unidades do Poupa Tempo abrem, portanto, a partir de amanhã, em cidades que estão na fase laranja do Plano São Paulo. Vamos citar aqui, por exemplo, serviços oferecidos presencialmente são apenas aqueles que dependem do cidadão para serem concluídos, como a emissão da primeira via do RG, a transferência interestadual e mudança na característica de veículos. Como eu disse, em Tatuí, nós de Porangaba procuramos sempre os serviços do Poupa Tempo na unidade de Tatuí. Você vai lá no aplicativo do Poupa Tempo ou através do site e faz o agendamento. Fez o agendamento, aí é só comparecer no dia e hora marcados no Poupa Tempo de Tatuí, que fica ali na Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, fica bem do lado do terminal rodoviário ali de Tatuí. Maravilha? Mas antes, lembre-se, é preciso fazer o agendamento. Tatuí, estando na fase laranja, o atendimento presencial começa a partir de amanhã. Isso para você aqui de Porangaba. Tá bom? Agora quem está na fase vermelha e tem o atendimento em cidade vizinha que também está na fase vermelha no Poupa Tempo, aí não dá. Aí todos os serviços devem ser feitos através ou do aplicativo ou através do site. Bom, gente, uma tragédia aconteceu em Bofete, foi no dia 27, consta no boletim de ocorrência que foi no dia 27 de janeiro, mas as informações foram liberadas à imprensa pela polícia apenas ontem à noite. Um fato triste que aconteceu, uma tragédia realmente, na quarta-feira, dia 27, em uma estrada vicinal que liga Bofete ao bairro rural São Roque Velho. Esse acidente causou a vítima de 41 anos a morte, né? Esse homem de 41 anos ficou algum tempo preso às ferragens do veículo. Quando o socorro chegou, infelizmente ele já tinha perdido a vida. Um homem de 41 anos matou um homem de 41 anos e vitimou outra pessoa gravemente. Aliás, nós recebemos a informação agora há pouco, né, que esse outro ferido é um morador de Anhembi, um senhor de 81 anos. O ferimento foi de tanta gravidade que ele precisou amputar uma das pernas. Bom, o que aconteceu? Acidente na estrada vicinal que liga Bofete ao bairro São Roque Velho. Morreu este homem de 41 anos, outra pessoa, esse senhor de 81 anos, gravemente ferido. Foi a queda de um eucalipto sobre um veículo que trafegava pelo local. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, havia uma equipe da Prefeitura de Bofete fazendo a extração de madeiras em uma floresta de eucalipto na região, que seriam doadas pela empresa Eucatex ao município de Bofete. Para tais atividades, a Prefeitura fez o bloqueio de tráfego na vicinal. Um veículo Volkswagen Gol com 3 ocupantes, que é esse que você está vendo, esse veículo aí, olha o jeito que ficou. Esse veículo estava com 3 homens, ele não teria respeitado o bloqueio, nem a sinalização ali no local. Inclusive, segundo a polícia, um funcionário da prefeitura fez o alerta para que ele aguardasse a liberação do trecho. Ele não respeitou, estava apressadinho e infelizmente aquele negócio, né? O apressado come cru e frio. Nesse caso foi muito pior do que isso, foi uma tragédia realmente. Ele trafegou, insistiu, seguiu adiante e chegou ali na área da extração. Um eucalipto, no momento que ele estava passando, um eucalipto caiu em cima do carro na hora que ele estava passando. O impacto fez com que as ferragens do veículo, como você está vendo,
esmagassem o condutor, que ficou ainda muito tempo ali dentro do carro, aguardando socorro. Ele não resistiu. É o Marcos Alexandre Biasotti, residente de São Manuel, 41 anos. Um dos ocupantes, que é esse senhor de 81 anos, morador da cidade de Anhembi, ficou gravemente ferido. Foi levado até o HC do Hospital das Clínicas de Botucatu, passou por um procedimento cirúrgico para amputação de uma das pernas. O ocupante que estava no banco traseiro, um homem de 45 anos, não sofreu nada. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil de Bofete, que está apurando o caso. O nome das demais vítimas não foram divulgados. Pois é, fato que foi dia 27 de janeiro, mas a polícia só liberou as informações agora. Ok, gente? Que tragédia. Bom, pessoal, continuando com as notícias aqui da região. Essa vem da cidade vizinha de Torre de Pedra. Levantou-se uma polêmica em Torre de Pedra, um comentário generalizado nas ruas torrepedrenses por parte da população. Alguns aceitaram, outros viram com certa desconfiança o fato que aconteceu e que inclusive foi relatado para a nossa equipe aqui do Cubo Notícias através de moradores que nos enviaram mensagem relatando o fato. Nós acompanhamos pela rede social, que demonstra o fato, e fomos atrás também, né, do que estabelece a lei. Só que mesmo assim vai ficar polêmica no ar, hein, gente? Porque vamos lá, vamos acompanhar o caso passo a passo. Recebemos uma denúncia dizendo o seguinte: o presidente da Câmara de Torre de Pedra, Ney da Farmácia, e sua filha, a Pamela Vicentini, que é proprietária da farmácia Farmatorre, em Torre de Pedra, receberam no dia 2 de fevereiro doses da vacina contra a Covid-19. Esclarecemos que nenhum dos dois são profissionais de saúde, são comerciantes do ramo farmacêutico, como foi definido pelo Ministério da Saúde como prioritários para tomar a vacina, que são os da linha direta ou profissionais de saúde. Não consta no manual de imunização do Ministério da Saúde que profissionais que trabalham em farmácias são considerados profissionais da saúde, que estão no topo da lista de prioritários. Essa foi a denúncia que recebemos. Você está vendo as imagens aí das redes sociais, ou seja, ninguém está inventando o fato, os próprios... as próprias pessoas que tomaram a vacina estão ali colocando, e elas próprias estão se identificando como profissionais da saúde. Só que existem pontos de vista divergentes. São profissionais da saúde? Você acha que o farmacêutico, o comerciante do ramo de farmácia, é um profissional da linha de frente de saúde? Eu creio que vai ficar 50% a cada opinião aí. 50% achando que sim e 50% achando que não. Mas vamos levar em consideração então o manual de vacinação do Ministério da Saúde, aliás, um pátia de um manual com 130 e poucas páginas. Vamos colocar aqui o anexo, os anexos falando sobre o grupo prioritário, grupos prioritários e recomendações para vacinação nessas primeiras fases. Né? Eu ainda peguei as duas fases, mas vamos lá, colocando aqui. População-alvo, definição. Trabalhadores dos serviços de saúde, atenção, é a definição do Ministério da Saúde para receber a vacina. Quem tem prioridade para receber a vacina? Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde. Sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Não tem farmácia, diz outros locais. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, serviços sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, quanto os trabalhadores de apoio como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros, auxiliares, motoristas de ambulância e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas. Bom, eu acho que neste parágrafo do manual já fica claro. Vamos lá. Repetindo aqui. Desta maneira compreende tanto os profissionais de saúde como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos. Então, no próprio manual, diz aqui que farmacêuticos têm direito. O que não é especificado e o que pode estar gerando a polêmica são farmacêuticos que trabalham em drogarias, ou seja, comerciantes do ramo de farmácia, ou são os farmacêuticos que trabalham em unidades de saúde que possuem farmácia, né, em hospitais que possuem a farmácia. Só que o termo aqui não especifica, farmacêuticos. Está dizendo em âmbito geral. Continuando lendo aqui o que diz o anexo 2 do Manual de Vacinação. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos, parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Recomendações. Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a identificação dos serviços e o levantamento dos quantitativos dos trabalhadores de saúde envolvidos na resposta da pandemia nos diferentes níveis de complexidade da rede de saúde. O envolvimento de associações profissionais, sociedade científica e direção dos serviços de saúde e dos gestores na mobilização dos trabalhadores poderão ser importantes para os organizadores, seja para o levantamento ou seja para definir a melhor forma de operacionalizar a vacinação. Nessa estratégia será solicitado o documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação da declaração emitida pelo serviço de saúde. Aí nós temos aqui a outra parte, que chega na parte dos idosos, que é o que nós estamos agora tendo no estado de São Paulo, vacinação de pessoas acima de 90 anos, depois pessoas de 85 a 89 anos, depois pessoas de 85 abaixo de 85 até 80 anos, e assim por sequência. Bom, que mais que está sendo tratado como prioridade? Indígenas, população indígena, aldeados em terras demarcadas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, e agora nessa primeira fase também, como prioridade, os idosos que estão em casas de repouso, em asilos, idosos sob o sistema aí de, não vou dizer internação, mas que estão em casas, né, de assistência de idosos, estão ali morando em casas, residindo em casas de idosos, asilos, casas de repouso. Esses também estão na fase prioritária. Então, o que eu acho que está gerando dúvida aí? Bom, em primeiro lugar, a polêmica é pelo fato do Ney da farmácia ser o presidente da Câmara. Aí muitas pessoas acabam, sei lá, talvez politizando o fato deles terem tomado a vacina. Né? Outro fato aí que pode estar gerando essa confusão é o fato de farmacêuticos não estarem sendo, dentro da definição, especificados pelo Ministério da Saúde. Farmacêuticos em que condição?
farmacêuticos que trabalham em farmácias de unidades de saúde ou farmacêuticos que também trabalham na profissão da farmacologia. Então isso não está especificado. Se não está especificado, aceita-se que são farmacêuticos no âmbito geral. Mostrar aqui em tela cheia um exemplo da Prefeitura de Marília. Está no portal da Prefeitura de Marília. Vamos lá, vamos ler junto essa notícia aí. A Prefeitura de Marília, através da Secretaria Municipal de Saúde de Marília, após distribuir as doses de vacina Covid-19 aos hospitais, serviços de urgência e emergencial, a rede municipal de saúde iniciará no próximo sábado, dia 30, ou seja, semana passada, das 8 às 16 horas, na Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, a primeira ação da vacinação aos profissionais de saúde dos serviços privados. Ou seja, profissionais de saúde também dos serviços privados têm a prerrogativa de receberem essa vacinação. O objetivo dessa ação é contemplar os profissionais de saúde dos serviços privados que não estão inseridos nas instituições ou serviços de saúde que já receberam suas doses de vacina. Complexo Famema, ABHU, Santa Casa, Hospital Espírita de Marília, Unimed e outros, disse Daniel Alonso, prefeito de Marília. O público-alvo desta primeira ação foi definido por meio de indicadores de pesquisa que demonstram mais vulnerabilidade e risco de contágio para esses profissionais: cirurgiões dentistas, enfermeiros, médicos, auxiliares ou técnicos de saúde bucal e enfermagem, farmacêuticos e, preste atenção aqui, atendentes de farmácia, disse Cássio Luiz Pinto Júnior, secretário municipal de saúde. Acho que nem preciso ler mais. Ou seja, com essa prerrogativa do Ministério de Saúde, do Ministério da Saúde, no próprio manual, dizendo que farmacêuticos têm direito, há precedente, portanto, para que o Ney da farmácia e sua filha Pamela Vicente, que é proprietária da farmácia e também atendente, recebam sim as doses da vacina contra o Covid-19. Isso nós estamos vendo no manual de saúde, né? Porque as próprias pessoas que denunciaram aqui citaram como fonte o manual de imunização do Ministério da Saúde. E no próprio manual está em aberto, farmacêuticos de âmbito geral. Então, gente, vai continuar a polêmica, porque eu creio que podem ter politizado o tema. Eu, num primeiro momento que eu vi, eu falei, não sei se está certo, não. Vamos checar. Mas depois analisei, e eu acho que politizaram demais isso daí. Não há, pelo menos no meu ponto de vista, nada que desabone. Mas, enfim, se os citados aí quiserem explanar o seu ponto de vista a respeito da matéria que nós estamos dando aqui, o espaço está aberto. Mas eu, observando assim, olha, é difícil opinar realmente. É realmente difícil. Mas se observar bem a lei está em aberto, sem especificação. E tem o precedente da cidade de Marília, que está também, através de pesquisa, não sei se foi feita pesquisa lá em Torre de Pedra, mas através de pesquisa, segundo o portal aqui da Prefeitura de Marília, demonstrou vulnerabilidade e risco de contágio entre os profissionais da rede de saúde e serviços privados. Ou seja, lá em Marília, por exemplo, farmacêuticos e atendentes de farmácia também receberam a dosagem das vacinas. E creio que em vários outros municípios paulistas também isso aconteceu. Bom, gente, como eu disse, né, a gente apresentou aqui a informação atendendo a uma polêmica, a um fato polêmico que está sendo comentado lá em Torre de Pedra. A gente apresenta, portanto, os pontos de vista para que assim as pessoas possam tirar suas conclusões e talvez colocar um ponto final na polêmica. Eu, analisando assim
delicadamente, creio que não há polêmica. Pode até ter desagradado algumas pessoas, tal. Poxa, presidente da Câmara furou a fila para receber a vacina. Algumas pessoas podem pensar assim, mas a lei ela deixa em aberto essa possibilidade. Claro que a prioridade, a número 1, é a vacinação daqueles da linha de frente. Mas se todos da linha de frente já foram vacinados e havia disponibilidade de doses para os demais profissionais, não tem porquê. E lembrando o seguinte, gente, cada município tem autonomia. Isso foi definido pelo STF, que cada município tem autonomia para definir a política de vacinação e cada município tem autonomia de definir a política de combate ao coronavírus. Então, se o município de Torre de Pedra definiu assim que os trabalhadores da rede privada de apoio à saúde também têm direito de receber, tem o amparo de decisão do STF também. Então, creio que ilegalidade não existe. Existe uma polêmica que espero que tenha sido esclarecida após a apresentação desses fatos aqui. Mas eu acho que o município de Torre de Pedra está bem dividido aí sobre concordar ou não sobre o que foi feito. Mas enfim, país democrático é assim mesmo, cada um tem seu ponto de vista. Mas espero que com a apresentação dos fatos aqui o assunto tenha sido pelo menos parcialmente esclarecido. Falando em saúde, gente, agora vamos aqui para Porangaba. Aqui para Porangaba temos boas notícias a respeito da saúde. O município de Porangaba, né, recebendo a Secretaria de Saúde de Porangaba, recebi hoje o e-mail do secretário de Saúde informando, e ele diz aqui, com prazer informando que a Secretaria de Saúde de Porangaba vai receber um presente mesmo, gratuitamente, uma câmara para conservação. Isso aqui que você está vendo é uma câmara para conservação de vacinas. Essa câmara aí tem a capacidade de 280 litros, é da marca Elber, modelo CSV 280, da empresa Electro, que está fazendo a doação. A empresa, a concessionária de energia elétrica, a Electro, você vai falar elétrica, Electro junto, é um trava-língua desgraçado, não? Não consegue, né? Então, a empresa Electro, que é fornecedora, concessionária de energia elétrica aqui na nossa cidade e também em grande parte dos municípios paulistas, está dando esse presentão para a Secretaria de Saúde, uma câmara para conservação de 280 litros de vacina. Câmara novinha, um presente sendo dado pela Electro. Está dentro de um programa de ação de eficiência energética em unidades consumidoras para o suporte à vacinação contra a Covid-19, que deve chegar em março, essa câmara. Vai chegar, portanto, mês que vem. Em troca, o município vai enviar para a unidade da Electro em Tatuí 2 equipamentos de refrigeração ineficientes doados por um agente de saúde e uma técnica de enfermagem aqui do nosso município. Hoje são 2 câmaras para conservação de vacinas. 2 câmaras para conservação no ESF1, uma delas com bateria para eventual falta de energia, ela já tem o próprio gerador, a própria bateria, ela não perde a eficiência se faltar energia. No ESF3 aqui do Adonai também tem uma câmara nova, né? Porque o ESF3 é novo, está em pleno uso. Já no ESF2 a câmara tem problema, a câmara de refrigeração de vacina é antiga, está sem manutenção. Ela deu problemas, apresentou problemas, foi solicitado no dia 13 de janeiro uma visita técnica para fazer a manutenção, para solucionar o problema, mas infelizmente até agora não foi encontrada uma peça, que é uma placa digital. Hoje tudo tem placa eletrônica, né, para funcionamento, e essa placa até agora não foi encontrada em disponibilidade no mercado. No dia 16 de janeiro, a Secretaria de Saúde também solicitou
Uma nova, também solicitamos a compra em 16 de janeiro de uma nova para suprir a demanda. Contamos com uma de modelo Indel no valor de R$ 13.900. Ou seja, vai comprar, portanto, uma nova câmara, foi solicitado no dia 16 de janeiro, que vai ser para esse ESF2. Mais uma câmara de conservação de vacina, já foi solicitada a compra, agora está aguardando a aprovação dos recursos para finalizar a compra. Está aí, portanto, mas é um presentão que a Secretaria de Saúde recebeu da Electro, que é uma câmara para conservação de vacinas deste modelo aí, igualzinho a essa que você está vendo aí, a imagem ilustrativa, claro, da marca Elber CSV 280. Muito bom! Está aí, portanto, um presentão para a população porangabense. Ainda mais agora que chegando vacinas, né, da Covid-19, existem laboratórios que exigem uma câmara de refrigeração com temperatura específica, né, para conservação dessa vacina. Bom, falando em recursos, em coisas que chegam para Porangaba, o prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal, e o presidente da Câmara solicitaram recursos parlamentares para Porangaba. Na quarta-feira, dia 3, o prefeito Cal, João Carlos Alves Barros, esteve em São Paulo, lá na Lesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e levou 2 ofícios. Sendo um para o deputado estadual Alex de Madureira, que é o que está na foto aqui com o prefeito. Ô louco, hein? Ô prefeito, abusou da boa vontade do deputado aí, hein? Pediu R$500 mil, mas tá certo, tem que abusar mesmo, tem que abusar. Porque se ele não quiser dar 500 mil, se ele dá 499,99 centavos, tá ótimo, né? Tem que ir fundo mesmo. E tem dinheiro, a gente sabe que tem. R$500 mil aí para infraestrutura. Foi solicitado aí para o Alex de Madureira, deputado estadual, um ofício de R$500 mil, R$500 mil para infraestrutura. A gente sabe que R$500 mil, se você for fazer asfalto, por exemplo, se você for comprar asfalto, R$500 mil não dá para nada, né? Não dá para nada. O deputado Alex de Madureira também ficou de acompanhar em uma audiência na Funasa para conseguir, através do deputado, um caminhão de lixo. Ele também, o prefeito ficou lá na Lesp para acompanhar o deputado nessa audiência lá na Funasa para pedir um caminhão de lixo, que a gente sabe que Porangaba está com um problema de coleta de lixo. Além da falta de caminhões, ainda tem os porcalhões. Hoje a gente vai ver, inclusive, a imagem de um dos porcalhões, né? De alguns porcalhões. Então ele também ficou e acompanhou o prefeito Cal acompanhou o Alex de Madureira nessa audiência lá na Funasa para pedir esse caminhão de lixo. O prefeito Cal também deixou outro ofício no gabinete do deputado estadual Fernando Cury. Ele também solicitou ao Fernando Cury a compra de uma motoniveladora, a Patrol, que todos nós conhecemos aqui, para fazer a manutenção das estradas rurais. Logo em seguida, o prefeito Cal esteve no Palácio dos Bandeirantes. Ele conversou com o Coronel Niacas. O Coronel Niacas é da Defesa Civil. Ele explicou sobre a necessidade do nosso município de ter novas pontes, pois as nossas pontes estão em péssimo estado na zona rural aqui de Porangaba. Então ele já foi também correr atrás de recursos junto à Defesa Civil para a construção de novas pontes. Além disso, né, além deste ofício que o prefeito Cal mandou ao deputado Alex de Madureira, o presidente da Câmara aqui de Porangaba, o vereador Eduardo Bertin, do PSD, também solicitou ao Alex de Madureira um valor de R$150 mil para a saúde. Então, o Alex de Madureira tem 2 pedidos em suas mãos, um de R$150 mil, feito pelo presidente da Câmara, o vereador Eduardo Bertin, e o outro de R$500 mil para infraestrutura, né, feito pelo prefeito Cal.
além, né, da audiência onde o Alex de Madureira acompanhou o prefeito na Funasa para aquisição de um caminhão de lixo. Então vai ter trabalho aí, o vereador Alex de Madureira, né, tem aí as solicitações de porangabenses para atender, bem como o Fernando Cury, que também recebeu uma solicitação do prefeito para compra de uma motoniveladora. Pois bem, gente, e agora nós vamos continuando o nosso noticiário aqui de Porangaba, mostrando que é muitas vezes fácil demais cobrar da prefeitura, falar mal do prefeito. Esses dias, inclusive, né, estava vendo nas redes sociais uma pessoa aí, né, não vou citar, metendo o pau no prefeito, né, criticando o prefeito porque as farmácias fecham às 20 horas. Eu acho que a crítica é construtiva. Realmente as farmácias poderiam ter um sistema de plantão, pelo menos uma delas, durante todos os dias. Você escolhe uma que fica aberta num dia, a outra fica aberta no outro, por um período mais estendido. 20 horas é muito cedo para fechar. Realmente eu acho que é construtivo. Mas acho que quando a gente cobra, a gente tem que avaliar se quando a gente está cobrando, a gente não está cobrando de uma maneira, como eu posso dizer, hipócrita. Porque muitas vezes a pessoa que está cobrando esquece de avaliar que tinha, como eu vou dizer assim, gente muito próxima que ficou 4 anos na vereança. Teve gente ali bem próxima dessa reclamante aí. Eu digo, a reclamação é justa, mas tinha gente muito próxima dessa reclamante aí que ficou 4 anos na Câmara fazendo teatrinho e não apresentou um projeto de lei para regulamentar o horário de aberturas das farmácias. É que eu quero evitar a fadiga. Então pode ser que seja mais culpa dessa pessoa que ficou 4 anos na vereança e não se preocupou, do que de um prefeito que fez agora 1 mês que está na prefeitura. Então é mais culpa de quem teve 4 anos lá e não fez nada para resolver esse problema. Mas eu repito aqui, a crítica é construtiva, realmente é algo para se estudar. Para se estudar não, para se solucionar, porque não pode ficar realmente assim. Realmente tem que ser estendido esse horário das farmácias. Mas, né, antes de querer dar um tiro para frente, tem que ver se não está tirando no próprio pé, né? Porque às vezes acerta o dedão. Mas errar é humano, primeiro você não erra burrice. Um dia a pessoa aprende, com certeza. Gente, antes de cobrarmos das autoridades, nós temos que fazer a nossa parte, né? E como eu estava dizendo, é muito fácil meter o pau na prefeitura e fazer isso aqui que você vai assistir agora, né? Quando você está assistindo, eu vou descrever as imagens. É uma moradora aqui de Porangaba que flagrou através do seu circuito de monitoramento instalado na frente da sua casa a falta de educação, né, das pessoas que estão neste veículo. É um veículo. Isso aconteceu às 9h58 da manhã de quarta-feira, né, na rodovia Benedito de Oliveira Vaz, a estrada que vai para Porangaba, Cesário Lange, em frente a uma propriedade que fica na entrada de acesso ao bairro dos Fogaças, aqui em Porangaba. A câmera está filmando aí, você está vendo um veículo Volkswagen Gol, cor preta, para no local, desce uma senhora loira, tira um saco preto de lixo e joga o saco às margens da rodovia. O pior de tudo, você está vendo que tem uma placa ali? Essa placa está dizendo, é uma sinalização da prefeitura dizendo que lá no local é proibido o descarte de lixo e que quem jogar lixo ali está sujeito a multa previstas em lei. Mas ela joga mesmo assim, na cara de pau, achando que ninguém estava vendo. Mas o pior é que viram. Ela jogou o lixo, ela depois que jogou o lixo ali, ainda pegou o saco de lixo, colocou mais perto da placa ainda. Cara de pau, viu? Aí ela entrou no veículo,
né, pela porta do passageiro, ela era passageira de um veículo, né? Tinha ali um motorista, ou a motorista, entrou no carro e o carro entrou ali no bairro da Serrinha. Provavelmente ela deve morar ali, né? A entrada da Serrinha fica bem em frente ao local onde ela jogou lixo. Nas redes sociais, segundo a moradora, com a filmagem foi possível, essa filmagem aqui nós pegamos das redes sociais, não está numa qualidade tão boa, né? Mas nas filmagens registradas pela moradora, ela conseguiu anotar a placa do veículo e com a placa anotada ela repassou à Prefeitura de Porangaba para que se tome as devidas providências. Sendo identificado, portanto, o proprietário do veículo, ele vai levar uma bela de uma multa, porque ele violou uma lei municipal sabendo que estava violando, jogando o lixo bem debaixo da placa, dizendo que ele estava violando, né, a lei municipal. Se fodeu. Ou seja, ele violou a lei sabendo que estava violando a lei e sabendo que ia pagar multa, mas achando que ninguém ia ver. Mas viram, você se ferrou. E eu gostaria que todos os pontos ali de suspeita de pessoas que jogam lixo, porque serão construídas novas lixeiras, ainda não foram, já tem gente falando, cadê a lixeira? Pergunta para o ex-prefeito, pergunta para os vereadores que saíram e não cobraram, eles devem saber onde está a lixeira, né? Mas as novas lixeiras serão construídas, a prefeitura já disse que tem intenção de construir lixeiras de alvenaria, mas enquanto isso tem que se fazer uma fiscalização pesada nesses pontos aí que o pessoal joga lixo. Contumaz, contumaz, é mania já da pessoa jogar lixo naqueles pontos, sabendo que não podem. Então tinha que ter uma fiscalização, tinha que ter uma câmera em cada ponto desse. Já pensou o que o município ia arrecadar de multa, rapaz? Se fosse multar todo mundo que joga lixo onde não deve? Tá aí, gente. Parabéns para a moradora que colocou essa câmera aí. E ela já teve problemas no passado. Inclusive, eu creio que uma vez essa mesma moradora já fez reclamação aqui com a gente no ano passado sobre a situação da colocação de lixo, de jogar lixo ali. Ah, sim, foi ela que uma vez nos enviou imagens de... Nossa, já faz um tempinho, já um ano e pouquinho já. Imagens de pessoas que jogavam até cachorro morto na frente da propriedade dela, onde tinha uma lixeira e foi retirada. A lixeira foi retirada, não podia mais jogar lixo ali, mas pessoas jogando lixo e até cachorro morto na frente de uma propriedade. Né? Então ela já vem reclamando disso há muito tempo. Cansada da situação, ela colocou uma câmera ali, vai pegar todo mundo. E espero que os departamentos responsáveis por isso, aqui da prefeitura, corram atrás, já que tem o número da placa, corram atrás e realmente apliquem a multa. Bom, gente, para finalizar o nosso jornal ACN, eu vou destacar aqui o boletim Covid-19, o boletim coronavírus. Como eu disse na quarta-feira, eu estava até feliz por ver os números de quarta-feira, achando que o município de Porangaba começara a registrar uma desaceleração de novos casos. Infelizmente me enganei, foi um dia atípico, com menos casos. Mas a tendência de crescimento da pandemia em Porangaba continua. Olha, do jeito que está aqui, no próximo boletim do coronavírus, nós vamos chegar a 200 casos. Hoje, já 191 casos registrados, confirmados desde o começo da pandemia. São 22 casos ativos em Porangaba, todos em tratamento domiciliar. Nenhum está internado, todos estão em tratamento domiciliar. 167 recuperados. E temos, infelizmente, esses 2 óbitos, números que, infelizmente, não poderemos apagar. Casos descartados, 1.242, 15 casos suspeitos, aguardando o resultado de exames. E temos aí o número total de notificações, 1.152 notificações. Bom, gente, esse é o boletim coronavírus de hoje. É final de semana, início de final de semana, sexta-feira, eu já sei
as pessoas entram num clima de querer relaxar no final de semana, né? Hoje vai ter atualização do Plano São Paulo, nós estamos gravando o Jornal ACN no começo dessa tarde. Assim que sair a atualização, nós vamos publicar lá no nosso site. Pelos números, eu não sei não se Porangaba e a região aqui de Bauru, que é a nossa DRS aqui, vai retroceder para laranja, não sei. Tomara que eu morda a língua, mas eu acho que vai continuar na vermelha. Mas saiba de uma coisa, tenha cuidado. A pandemia em Porangaba, infelizmente, só está ganhando espaço. Infelizmente. Não está retrocedendo. Às vezes parece ter uma estabilidade, mas os números estão subindo ainda. Então tome cuidado, se precavenha, cuide-se. Espero que para você, dentro das possibilidades, seu final de semana seja excelente, com muita saúde e todas as bênçãos de Deus. Agradeço por nos acompanhar, um forte abraço e até a próxima.